Bom dia a todos. Hoje, dia 20 de agosto de 2021, sexta-feira. Estamos aqui para mais um encontro, mais uma aula do componente curricular de Filosofia 3 no curso integrado de Informática. Conforme nós estamos nos organizando, cada encontro a gente vai discutir algum aspecto da filosofia moderna, tá? E na semana passada, então, a gente viu alguns aspectos introdutórios, né, do pensamento moderno, das origens do pensamento moderno, e na aula de hoje nós vamos dar um passo a mais, vamos tratar do pensamento do filósofo francês René Descartes, tá? Esse filósofo é um daqueles autores que, como a gente viu na semana passada, o Hegel comentou, é um daqueles autores que formula algumas das principais ideias desse novo tempo, tá? Esse novo tempo que significa propriamente a filosofia moderna, tá? Em oposição ao que existia até então, certo? A gente vai ver, assim, o pensamento de um filósofo é sempre algo muito complexo, é sempre formulado a partir de muitas ideias, a partir de muitos assuntos diferentes, tá? A gente vai ver na aula de hoje o tema de duas das obras do Descartes, né? A primeira delas é uma obra chamada Meditações, né? E esse livro foi publicado em 1641 pela primeira vez, né? E é uma reflexão que o Descartes faz a partir, né, da busca da ideia de objetividade, né, que é uma das marcas, né, da racionalidade moderna. E a segunda obra, O Discurso do Método, é sem dúvida alguma um dos livros mais famosos da história da filosofia. Se nós fizéssemos um conjunto, assim, uma lista, né, os 10 livros mais importantes da história da filosofia, com certeza o Discurso do Método estaria ali, né? Porque ele marca um período muito importante da filosofia, que é a filosofia moderna, e mais do que isso, ele apresenta um procedimento, uma forma de se fazer filosofia, tá? Que, segundo Descartes, tinha como principal finalidade, né, conduzir a razão individual de cada um, né, em busca da verdade, né? E esse é um ideal muito importante para a filosofia, e para a filosofia moderna mais ainda, né? Porque ali, junto com Francis Bacon, né, que é um outro filósofo dessa época, a gente não vai estudar, a gente vai estudar, nesse primeiro momento, só o Descartes, né? Essa obra funda o que se chama de racionalismo moderno, né? É uma das obras, né, que funda o racionalismo moderno. Além de ser um texto muito fácil, muito simples, né? E vocês vão perceber também, né, ó, tanto nas meditações como no discurso do método, o que é esse individualismo moderno, tá? Muito pela forma como Descartes escreve, tá? Escreve em primeira pessoa, escreve como se estivesse revelando algo que aconteceu com ele, porque é isso realmente que acontece, né? Nas duas obras, ele cita, são passagens reais, são situações concretas da sua vida, né? Ele não fica imaginando, né? Não é uma filosofia abstrata, falando de coisas muito distantes, né? Mas são procedimentos muito simples, muito fáceis de serem compreendidos, né? Óbvio, vocês, eu espero, né, que com a minha aula eu ajude isso, ajude a vocês a entenderem isso e fazerem uso, principalmente, dessas regras do método do Descartes. Bom, antes ainda da gente avançar, pessoal, eu gostaria de fazer alguns encaminhamentos, tá? Estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Estão conseguindo me ouvir? Ótimo. O primeiro deles, o primeiro encaminhamento, pessoal, é sobre as tarefas, tá? Eu vi que só 7 pessoas fizeram o primeiro questionário para vocês responderem. O questionário da semana passada ainda, né? Ele tem 10 questões discursivas, né? Falando um pouco sobre aquela aula da semana passada. E o prazo encerra segunda-feira, né? Às 23h59 do dia 23 de agosto. Eu sei que vocês vão ter um recesso agora, um período aí, né? A gente vai parar aí, vamos voltar só lá em setembro, né? Nossa próxima aula vai ser dia 17 de setembro, a gente vai ficar, então, umas 3 semanas aí sem aula, tá? E aí, então, é importante que vocês façam esse questionário. E o outro questionário que eu vou liberar hoje, ele também é um outro questionário, vale 1 ponto esse outro questionário. Aquele da semana passada vale 2 e esse dessa semana agora vale 1, tá? Então, é importante que vocês vão fazendo as atividades ao longo do bloco, né? Para não
para não acumular, para a gente não se atropelar, né? Para mim também poder indo corrigir as atividades de vocês, assim que vocês postarem, eu já vou fazendo também a leitura e a avaliação, tá? Então é importante que vocês organizem-se nesse sentido, tá? Deixar essas atividades assim o mais adiantado possível, tá bom? Eu não vou estar em recesso essas próximas semanas, né? Porque eu não tenho férias agora, né? Vou estar trabalhando com outras turmas, as turmas dos formandos, né? Então eu vou estar disponível, qualquer coisa que vocês precisarem, alguma dúvida, alguma questão, né? Vocês entrem em contato comigo, tá bom? Vocês estão ligados nisso, né, pessoal? Que agora a gente vai ter uma parada, vocês vão ficar aí 3 semanas sem aula, tá? Deixa eu ver bem certinho aqui até que dia, quando que vai ser a nossa próxima aula agora, daí. A gente vai ter essa parada, a gente vai voltar só no dia 17 daí, no dia 17 de setembro. Então vão ficar 3 semanas aí que a gente não vai ter aula, certo? Mas se vocês precisarem de qualquer coisa, né, entre em contato comigo, tá bom? Muito bem. Alguma pergunta, pessoal, ainda agora sobre esse primeiro momento? Algo que vocês gostariam de comentar, de falar? Tranquilo? Muito bem. Deixa... eu projetar minha tela, daí a gente começa. Eu também não quero me estender muito hoje, uma aula no máximo de 20, 25 minutos. Estão vendo a minha tela já aí, pessoal? Sim, está aparecendo. Ótimo. Então, também está disponível para vocês as leituras da semana, um capítulo desse livro aqui, tá? Iniciação à História da Filosofia. Tem um segundo capítulo que vocês podem aprofundar aquilo que eu falar na aula de hoje. Na verdade, é o segundo capítulo da parte da filosofia moderna. O capítulo chama-se Descartes e a Filosofia do Cogito. Tá? Vocês podem aprofundar lá mais as leituras nesse texto aqui. Tá? Então, vocês têm esse material também está disponível para vocês lá no Moodle, tá? Para vocês fazerem a leitura, certo? É um capítulo relativamente simples, né? Vocês não são obrigados a elaborar nenhuma filosofia, né? Por enquanto é só um começo, tá? E outro texto que eu gostaria de indicar para vocês, eu vou fazer, ainda eu não fiz um PDF desse livro aqui, mas eu vou tirar vou selecionar só uma parte de um livro, de uma parte desse livro, né? Do René Descartes. Esse livro aqui, ele faz parte da coleção Os Pensadores, tá? Essa coleção Os Pensadores, ela reúne os principais filósofos, são 37 volumes, se eu não me engano, 37 volumes dos principais filósofos da história da filosofia, né? E o Descartes tem um volume, tá? E aqui tem partes, né? Nesse volume, então, tem as duas obras que eu vou falar na aula de hoje, né? As Meditações e o Discurso do Método, tá? Eu vou deixar para vocês lerem também, se tiverem interesse, quiserem ler também, é uma leitura complementar, tá bom? Muito bem. Então, pessoal, a gente vai começar com essa primeira parte, um pouco falando quem é o Descartes, certo? Descartes, então, é esse cidadão que aparece aí, tá? Essa é a foto talvez mais conhecida do Descartes, né? Ele tinha essa carinha aqui de mosqueteiro, né? Se ele botar um bonezinho daqueles, um chapeuzinho daqueles de mosqueteiro, ele até tá com um chapeuzinho aqui na mão, ó, estão vendo? Né? Ele parece um mosqueteiro, né? Mas era porque, né, as pessoas da época se vestiam assim, usavam esse estilo de cabelo, né? O Descartes, ele era de uma família de classe média, vamos dizer assim, né? Ele não era nem da nobreza, mas também não era um qualquer, né? E desde então ele viveu ali no finalzinho do século XVI, nasceu em 1596 e morreu em 1650, né? Viveu 54 anos, tá? Ele estudou num colégio jesuíta, tá? Vocês sabem que a congregação jesuíta é uma das principais congregações do mundo inteiro, né? Responsável por educar as futuras gerações, né? Os jesuítas têm eu não lembro exatamente quando que foi a fundação da congregação, né? Mas é uma congregação religiosa, é um colégio de padres e
religiosos, né? E em Porto Alegre tem um colégio jesuíta, né? O famoso colégio jesuíta de Porto Alegre. E assim como esse colégio em Porto Alegre, o colégio jesuíta que o Descartes estudou, ele era em latim, né? Então, Descartes muito cedo aprendeu já a falar e a escrever em latim. O Discurso do Método, esse livro aqui, né? E as Meditações, né? Que é esse segundo livro do Descartes, também bem importante, eles foram originalmente escritos em latim, né? E em latim, o nome do René Descartes é Renato Cartesius, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né, naquele plano cartesiano, que são aqueles gráficos, né, que você faz lá, tem uma reta X e uma reta Y, tá? E você faz as ligações lá. A geometria, tá? A geometria era uma das grandes paixões do Descartes. O Descartes era matemático também, né? Ele estudou matemática teórica, né? Essa matemática, assim, e ele dizia que a matemática seria a grande linguagem, né, do mundo moderno. E foi, de fato, né? Ele acreditava que o mundo era como se fosse um grande livro escrito em linguagem matemática, não? Então, o Descartes via a matemática por tudo, né? E ele estudou, então, muito jovem, fez desde os seus 8, 9 anos nesse colégio Le Flèche, é um colégio muito famoso, né? Existe até hoje esse colégio na França, né? E lá no Le Flèche ele teve duas grandes influências. A primeira delas é, óbvio, né, a tradição cristã, a escolástica, né, do cristianismo medieval. A gente pode dizer que o Descartes estudou numa escola medieval, né, nesse sentido. E a segunda grande influência foi de um filósofo que viveu um pouco antes dele, mais ou menos nesse período aí do início do século XVI, dos anos 1530, 1540, né, que era o Michel de Montaigne. E o Michel de Montaigne, é dele essa frase, né, que está ali abaixo, vivemos, bem no meio do slide aí, né? Vivemos num mar de incertezas, né? Michel de Montaigne, então, é um cético. O que é um cético? Um cético é alguém que não acha possível encontrarmos uma verdade absoluta, tá? E se vocês lembrarem bem da aula da semana passada, vocês lembram que as autoridades, todas elas, as autoridades científicas, as autoridades religiosas, as autoridades políticas, todas elas estão em crise, todas elas já não são mais autoridades naquilo que elas defendem, nem no campo religioso, nem no campo científico, nem no campo político. O mundo está repleto de incertezas, né? Vocês devem acompanhar aqui pelas datas, né? O Descartes é contemporâneo de muitas coisas que aconteceram ali, né? Na verdade, ele está vendo assim o desdobramento, né, o que significou essas transformações, né? A descoberta do Novo Mundo, a nova ciência do Copérnico e do Galileu. O Descartes sabe o que fizeram com o Giordano Bruno, né, que foi o primeiro que começou no final né, da Idade Média a defender uma ruptura com aquela visão ptolomaica, né, da Antiguidade, da Idade Média, né? Então, o Descartes está vivendo num contexto de muitas incertezas, né? E aí essa pergunta que ele formula, né? Será que os conhecimentos aprendidos por nós, eles são seguros, né? Será que todos aqueles saberes disponíveis da época, né, eles já estavam sendo muito criticados, né? E aí tem todo um movimento, vocês já devem ter estudado isso em história, né? Se não estudaram, cobrem isso dos professores de história de vocês, né? Esse período é o período de contra-reformas, né? Então, a partir da crise política, precisa se formular uma nova concepção filosófica de poder. E aí nós temos o liberalismo que surge, né, em oposição ao antigo regime da Idade Média. Em oposição à reforma de Lutero, a própria Igreja Católica intensifica suas práticas, né? A chamada contra-reforma, né? É nesse contexto que surge a Inquisição, né? A Inquisição, assim, aquelas pessoas então, que não acreditam vão ser perseguidas, vão ser queimadas, né? É esse contexto que o Descartes está vivendo, né? E aí ele se propõe, então, essa finalidade na sua vida, enquanto filósofo, enquanto pensador, né? Formular as bases de uma nova ciência, né? Formular uma base de uma nova ciência agora com um método seguro para se chegar à verdade e afastar-se do erro. O que é o erro na visão do Descartes? É o mau uso da razão. Então, quando o Descartes formula esses dois projetos filosóficos, né, as meditações e o discurso do método,
No fundo, ele está querendo dizer o quê? Olha, diante de todas essas incertezas, da perda da autoridade, né, dessas instituições, né, da religião, da ciência e da política da época, nós precisamos fazer um bom uso da razão, né? Por isso que a gente diz que o Descartes é o pai do racionalismo moderno. Tá? Tem brincadeira agora, né? Ó, o papai chegou. Realmente, o Descartes é o papai do mundo moderno. Tá? Ele é o grande mentor do racionalismo moderno, certo? Bom, mas o que é especificamente esse racionalismo moderno? Eu vou propor um exercício agora com vocês. Pessoal, estão aí? Está todo mundo me ouvindo? Gustavo, Otávio, Sindel, Bernardo, Marlon, Luca, o Gabriel. Fala, senhor. Muito bem. Então agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Pensem no seguinte, estão vendo o slide aqui, ó? Eu quero que vocês tentem lembrar de um sonho que vocês tiveram. Esse sonho, ó, estava na cama lá, dormindo, ou enfim, qualquer hora, fazendo no sofá, qualquer outro lugar, e aí você sonhou com alguma coisa, esse sonho, tá? Não o sonho de, eu quero ter uma Harley Davidson e passear pelo mundo, não esse tipo de sonho material, mas um sonho assim, você foi dormir, né, e no meio da noite, ou enfim, durante o momento que você estava dormindo, de manhã, de tarde, enfim, sei lá que horas vocês vão dormir, aquele sonho que você teve lá. Como é que eram as impressões que vocês tiveram durante esse sonho? Elas pareciam reais? Quem lembra aí de um sonho que quer contar? Eu tenho um sonho, assim, que eu já sonhei 3 vezes com esse mesmo sonho. E assim, não vou falar agora o meu sonho, eu queria primeiro ouvir um sonho de vocês, depois eu compartilho o meu. É importante essa primeira parte aqui para a gente entender o que o Descartes quer dizer depois. Podem falar, pode escrever ali no chat também. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo, pode falar. É Só quem incrível tá como falando? geralmente eu consigo Desculpa, escutar. eu não tô conseguindo ver quem que é. Quem que tá falando? É o Otávio. Ah, Otávio. Vai lá, Otávio, fala. É incrível como geralmente eu consigo lembrar de absolutamente todos os sonhos que eu tenho. E normalmente alguns não fazem sentido, que nem a Cindel falou. Mas outros parece que eu tô realmente num mundo paralelo. Parece que eu vivo outras vidas. Em alguns sonhos eu sou uma mulher, em outros sonhos eu sou um homem, um cachorro, um cavalo. É muito esquisito, cara. Muito esquisito. Mas parece muito vida real e vidas normais, sabe? Sim. Tá, muito bem. Obrigado, Otávio. Alguém escreveu alguma coisa aqui no chat? Na hora parece, mas nem sempre faz sentido. Não lembro de nenhum. Geralmente, assim, as lembranças que a gente tem, assim, é de um pouquinho só do sonho, né? A gente sabe que o sonho parecia ser algo bem mais longo, o tempo do sonho, né? Mas a gente lembra só de algumas partezinhas do sonho, né? Mas os demais, aí, alguém lembra de um outro sonho? O Otávio disse que assume personalidades diferentes do sonho. Tá pedindo alguém para entrar. O Maurício. Oi, Maurício, bom dia. Vamos lá, pessoal. Alguém lembra de mais algum? Lembra, assim, de algum aspecto, assim, eu sonhei com tal coisa. Pode ser ontem, essa semana, ou até mesmo hoje. Eu tenho uma experiência. Só que isso faz tempo. Quem que tá falando? Desculpa, não. É o Gabriel. Gabriel. Eu tava... Era um sonho bem louco. Eu tava embaixo d'água. Tá. Aí, tipo, eu tava andando normal, respirando. Só que no sonho, eu me perguntei como é que eu tô respirando embaixo d'água. Isso não pode ser real. Aí eu começo a ficar sem ar, porque eu tô dentro da água. Aí eu acordo apavorado, sem ar. Um negócio muito louco. Sim. Parece que é real mesmo o negócio. Sim. Muito bem, obrigado, Gabriel. É que nem sonhar que tá caindo, né? Tu acorda assim, naquele susto. É tipo isso aí mesmo. Sim. Você parece que, assim, não tá no teu corpo, né? A impressão, assim, que você saiu do teu corpo e daí o cair, na verdade, é você entrando no seu corpo de novo.
Algo assim, né? Alguém escreveu alguma coisa. O Gustavo disse que esses dias eu sonhei que eu estava em um ônibus e ele caía barranco abaixo do mar. Na hora pareceu normal ter o mar embaixo de um barranco. Isso, isso, muito bem, Gustavo. Eu agora, vocês falando, eu tenho um sonho. Eu sonhei 3 vezes essa mesma situação, tá? Os meus pais moram numa cidade pequena, aqui próxima de Passo Fundo, uma cidade chamada Saldanha Marinho, e eles moram no interior. A gente tem um sítio lá e tal, né? Era uma propriedade grande, né? Mas daí os meus tios, quando meu avô faleceu, venderam as partes deles, né? E aí acabou ficando só a parte da minha mãe e de uma outra irmã da mãe, né? E aquilo ali formou um sítio, né? É a área de terras onde os meus pais moram hoje lá. Era a casa que era do meu avô. Essa propriedade ela tem 70 anos, né? E aí ela não é rota de avião, não passa avião perto, nada, né? A gente nunca, não, assim, esporadicamente você via algum avião, né, que fazia alguma manobra, mas nada assim, que era assim, rota, né, de treino de algum avião militar, nada nesse sentido, né? E aí, 3 vezes eu já sonhei nitidamente, né, que um avião, assim, esses avião de passageiros, avião grande, né, cai ali, pertinho ali da casa. 3 vezes, né? Exatamente o mesmo sonho. É um dia nublado, é um avião grande, ele cai numa área assim mais de banhado, né, da propriedade, que não tem plantas, né? Não tem, quer dizer, tem a vegetação típica de banhado. 3 vezes eu sonhei desse sonho. E aí agora, ouvindo vocês, eu lembrei de um outro sonho, né? Esse foi um pouco mais recente, um pouco mais tenso esse foi. Né? O meu sogro, ele faleceu agora dia 9 de fevereiro desse ano, né? Ele tinha Alzheimer. Ele era uma pessoa que estava assim já há uns 3 anos, assim, ele não conhecia ninguém, não reconhecia mais ninguém, né? E foi bem difícil, assim, essa parte final da vida dele, né? E aí eu lembro que logo depois que ele faleceu, a gente estava num lugar, assim, uma casa, assim, era um lugar grande, tinha muitas vertentes de água que pareciam que caíam de dentro das paredes daquela casa, né? E aí ele me abraçou, né? Ele me abraçou, assim, me abraçava, assim, chorava profundamente, né? Chorava. E aí eu comecei a chorar também. E aí eu me acordei, assim como a Cindy falou, né? Eu me acordei do sonho, assim, né? Muito assustado, muito apavorado, né? Porque, assim, eu tive a nítida sensação, né, de que a gente realmente tinha se abraçado. Então, assim, são esses sonhos que vocês tiveram, que eu tive, né, que outras pessoas tiveram, eles realmente provocam isso na gente. Nós ficamos em dúvida sobre se estamos, né, nós ficamos com a seguinte dúvida: será que a realidade que nós estamos vivendo no sonho não é aquela realidade, e o que nós estamos vivendo aqui agora seria o sonho? Consegue entender isso? Vamos inverter as coisas, né? É como se a realidade que de fato vivêssemos fosse aquela que estamos... a gente fica com essa dúvida, né? Será que a realidade que nós estamos vivendo é aquela do sonho ou é essa aqui? Né? Onde está a realidade? Né? Onde está a realidade mais real, usando uma linguagem socrática, né? Lá do Platão, na República do Platão. Onde está a realidade mais real? Ela está na vigília ou ela está naquele sonho, quando você dorme e você tem a impressão de que a realidade é aquela que está lá? Bom, essa pergunta, pessoal, estão conseguindo entender? Entenderam a pergunta? Vocês já disseram, né? As impressões que vocês tiveram durante o sonho, elas pareciam muito reais, né? Conseguiram entender, pessoal? Essa é uma pergunta que o Descartes se faz também, né? Sim. Entenderam a pergunta? Conseguiram entender isso? Essa dúvida, o Descartes joga a dúvida agora não mais para as coisas externas, mas para o nosso interior. Aí ele se pergunta: qual que é a diferença entre o sonho e a vigília? Qual que é a diferença entre o sonho e a realidade? Qual que é que certezas eu posso ter? O que me garante que aquilo que eu estou vivendo aqui agora não é um sonho, tal como aquela impressão que eu tenho quando estou sonhando? Né? Ele radicaliza essa pergunta, né?
E aí ele formula o famoso argumento do cogito, tá? Que é mais ou menos o seguinte, né? Na verdade, ele está perguntando o que garante a minha subjetividade, né? Porque a ciência e a filosofia, elas pareceram não ser confiáveis, tá? Porque elas foram colocadas em questão, elas foram todas elas postas por argumentos que se demonstraram insuficientes, né? Por exemplo, toda aquela crença, né, da forma dos conhecimentos possíveis da ciência, né? A gente viu que, por exemplo, o Descartes conviveu no mesmo período do Kepler, né, que é um dos primeiros grandes cientistas do mundo moderno. Ele convive mais ou menos na época do Galileu. Esses cientistas, ele estudou, conhecia a obra do Copérnico, ele começou a se dar conta assim, olha, todas aquelas informações, todos aqueles conhecimentos, tanto da ciência como da filosofia, eles pareceram não ser confiáveis, né? Mas então, o que nos dá segurança? O que nos dá certezas, né? E que ele formula essa ideia. Bom, o que garante que nós existimos, a garantia da nossa existência, está ligada diretamente à ideia de que nós duvidamos. Duvidar do sonho é o que me dá a garantia de que eu estou vivo, de que a minha realidade, a que eu estou agora, nesse momento, ela é melhor do que aquela do sonho. Porque no sonho eu consigo duvidar, mas aqui agora, a certeza que eu consigo formular, ela é maior porque eu estou pensando. O que faz alguém duvidar é a sua capacidade de pensar. Bom, os únicos seres que duvidam são os seres humanos, né? E quanto mais dúvidas eu tenho, mais pensante eu sou, né? E aí ele chega à conclusão do seu raciocínio, né? Se quem duvida pensa, quem pensa existe. Dessa forma, penso, logo existo. Essa é a frase, uma das frases mais famosas da história da filosofia. Penso, logo existo, né? O que o Descartes quer dizer? O Descartes quer dizer que quanto mais a gente exercitar essa capacidade de colocar tudo em dúvida, mais nós estamos pensando. Bom, vai chegar um momento, eu posso duvidar de absolutamente tudo. Eu posso colocar tudo em dúvida, pessoal. Eu posso colocar em dúvida a existência da realidade que nós estamos, eu posso colocar em dúvida todos os conhecimentos científicos que eu alcancei, eu posso colocar em dúvida as religiões, porque todo mundo já fez isso, né? Lembre-se que o Descartes é contemporâneo das reformas, da descoberta do novo mundo, de uma nova ciência. O Descartes está vendo assim que todo mundo está duvidando de tudo. Mas tem uma coisa que nós não podemos duvidar, que é a própria capacidade de duvidar. Então, quanto mais eu duvido, mais eu penso. E quanto mais eu penso, mais eu provo que eu existo, né? Porque ninguém pode pensar por outro. Eu penso aquilo que está em mim, no meu pensamento, né? Então, quanto mais eu exercitar a dúvida, mais eu estou pensando. E se eu duvido ad infinito, como se diz, né? Ad infinitum, eu vou estar demonstrando que eu estou existindo, né? Que eu não sou um sonho, né? Que eu não sou, que o que acontece comigo não é aquilo que acontece num sonho, né? O sonho, ele é, sim, ele parece ser uma realidade, mas ele é um sonho, né? Ele não é confiável, né? Ele não tem um contínuo, né? Como disse o Gabriel, né? Como é que eu vou estar respirando embaixo d'água, né? Isso tem a ver com os erros, né? Que a gente pode... Não tem como, né, Gabriel? Não tem como eu respirar embaixo d'água. Eu consigo talvez um pouco ficar, mas eu consigo ficar sem respirar, não respirando embaixo d'água, porque nós não somos peixes, né? Quem é que foi o outro ali que falou, né, que sonhou que ele achou estranho, porque tinha o mar abaixo do barranco, né? Porque não é assim, né? Então, os sonhos, eles, assim, eles parecem reais, né? Mas eles não são tão reais. Mas o que existe, de fato, né? O que prova a existência do Gabriel, da Síndel, do Otávio, é essa e a minha, e dos outros mais também, é essa capacidade de se dar conta que existem erros nas nossas impressões, né? Porque aí, bom, não, peraí, não existe barranco junto com o mar, né? Terra, não existe isso.
Não existe alguém, um ser humano, um adolescente, conseguir respirar dentro da água. Não existe isso, né? Mas existe o sujeito que duvida, né? Existe o sujeito que pensa, tá? Deu para entender, pessoal? É meio viagem isso, né? De manhã cedo, sexta-feira, 9 horas da manhã, a gente viajando aqui. A gente viajando aqui. Mas consegue entender isso, então? O que prova a existência de vocês é que vocês duvidaram, inclusive, do sonho de vocês. Eu posso pensar, né? Enfim, não existe, nunca existiu e provavelmente não vai existir. Eu estou lembrando agora do meu sonho lá na casa dos meus pais, né? Uma rota de avião, um aeroporto com passageiros passando por ali, para aquele lugar. Não tem, não existe. Pelo menos agora, num passado próximo, não houve, e no futuro também, relativamente próximo, também não tem perspectiva de ter um aeroporto ali por perto, né? Bom, por mais que o sonho, quando eu esteja lá, ele parecer real, né? Esse sonho, ele ser muito nítido, ter muitos detalhes, né? Mas vai ter algum momento que alguma coisa vai escapar, né? E, isso não existe. Tá, então, o que prova essa... Não são os sentidos. Vejam, a gente vai ver na próxima aula, lá em setembro, dia 17, quando voltarmos, a gente vai ver o empirismo. O empirismo vai dizer que a fonte dos nossos conhecimentos são os nossos sentidos. Descartes vai dizer que não são os nossos sentidos. O que vale é a nossa capacidade de pensar. E aqui eu citei uma passagem do discurso do método do Descartes, né? Adverti que, enquanto eu queria pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E notando que esta verdade, eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de a abalar. Julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Bom, então o Descartes está formulando, pessoal. A filosofia moderna, um dos seus grandes preceitos é esse aí. Eu penso, logo existo, né? Essa minha capacidade de pensar, de usar a minha razão por conta própria. Não é a minha capacidade de sentir as coisas do mundo externo, né? De ver as coisas do mundo externo, de tocar as coisas. Não, é a minha capacidade de pensar, né? Vejam, olha só que interessante, né? Esse sonho, por exemplo, o do Gabriel, né? O Gabriel disse, mesmo ele dormindo, não é, Gabriel? Mesmo ele dormindo, ele duvidou daquele sonho, né? Ele se deu conta que aquilo ali não era a realidade, né? Por quê? Porque ele tem uma capacidade que é tipicamente humana e que garante a sua existência, que é a capacidade de pensar. É a razão. Os seres humanos não precisam de mais nada além da capacidade racional para provarem a sua existência. Provarem para os outros? Não, para si mesmo, né? Se todos colocarem em dúvidas todos os conhecimentos que têm, quanto mais duvidarem, mais eles estão provando a sua existência. Tá claro isso, pessoal? Sim. Sim. Muito bem. Essa tarefa do Descartes está ligada diretamente a essa busca pela certeza, né? A dúvida, esse ceticismo, o Descartes vai dizer assim que o cético, como Montaigne, né, que afirmava que nós vivemos num mar de incertezas, esse cético a gente deve evitar. A gente deve ir em busca de um sujeito racional. Mas é a partir dessa dúvida, desse ceticismo, que a gente vai em busca das certezas, tá? Essa dúvida, esse ceticismo, é para exatamente combater o ceticismo e provar a existência de uma verdade possível de ser conhecida pelo homem, né? Então, o sonho revela isso, né? Esse exemplo que o Descartes dá do sonho, ele revela isso, né? A gente precisa combater o ceticismo, né? E nós temos... Vejam, vocês deram as provas disso, né? Pelo relato dos sonhos de vocês, né? A gente mesmo consegue combater, né, as coisas erradas dos nossos pensamentos, né? A gente precisa agir mais ou menos como a gente age no sonho. Duvidar. Bom, mas será que pode ter um barranco junto com o mar? Será que pode alguém no sonho, embaixo da água? No sonho pode, mas na realidade não pode, né? Mas o que eu posso aprender com esse sonho? Bom, que eu preciso duvidar, que eu preciso encontrar as certezas, né?
Eu preciso encontrar uma verdade que não sucumba quando questionada, né? Então, o sonho, ele cai por terra quando eu faço perguntas como essas que vocês disseram. Não pode ter um barranco junto com o mar, né? Não pode existir isso. Não pode existir alguém que respire dentro da água. Não existe isso. Não tem como isso acontecer, né? Bom, essa é a primeira parte da aula de hoje. E essa é uma passagem das Meditações do Descartes, né? Que ele se pergunta, né? Mas o que sou eu, portanto? Uma coisa que pensa. Que é uma coisa que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagina também e que sente, né? Então, a gente pode dizer assim, né? Que nós, enquanto seres humanos, faz parte da nossa substância sermos pensantes, né? O que é algo, o substantivo? É a essência da coisa, né? Um substantivo é a descrição de algo, né? Então, como que o Descartes descreve um ser humano? Descreve como um ser que pensa. Mas ele não fala um ser humano abstrato, porque veja uma pergunta, né? Ele está fazendo essa pergunta para ele mesmo, pessoal. Esse é um traço da filosofia moderna. É você fazer a pergunta para você mesmo, né? É você se perguntar. É você se perguntar e você elaborar as suas próprias ideias, né? Você... E aí, assim, mas não elaborar uma ideia fajuta que na primeira dúvida cai por terra. Não, é você elaborar uma ideia tão profunda, tão complexa, que seja capaz de superar o ceticismo e a dúvida, né? Superar o mar de incertezas dos céticos, né? E todas as dúvidas. Quanto mais dúvidas resistir àquilo que eu penso, mais próximo da verdade se está. Bom, mas como que eu faço, então, para melhor usar a minha razão, né? O Descartes formula um método, um passo a passo, tá? E esse método tem como função regular e controlar o uso da nossa razão, né? E nesse livrinho aqui, o Discurso do Método, o Descartes escreve, assim, é uma passagem, na segunda parte do Discurso do Método, assim, são 4 partes, está aqui na segunda parte, aqui. Ó, pessoal, são, na obra, deixa eu ver, na obra do Discurso do Método, do Descartes, pessoal, essa explicação, ela tem mais ou menos meia página, tá? E essa página que eu quero que vocês leiam depois, tá? Vocês vão só ler, vocês não precisam formular nenhum método novo, vocês só vão conhecer o método do Descartes. É impossível que vocês não sejam capazes de fazer isso, certo? Eu vou disponibilizar ela para vocês depois, né, essa parte do Discurso do Método, e aí vocês vão ler, vão estudar e vão pensar, né, e vão aplicar, principalmente, né, em alguma circunstância do seu dia a dia, certo? Eu não posso fazer isso por vocês, porque essa é uma experiência individual própria de cada um. O que eu posso fazer é falar do Descartes, né, e oferecer materiais para vocês lerem, mas são vocês que vão fazer o uso depois dessas regras, tá? Então, são 4 regras. E essas regras, pessoal, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Vocês sabem que, agora já está um pouco confuso isso, né? Mas durante muito tempo, foi muito bem delimitado os conteúdos das disciplinas. Português é português, matemática é matemática, história é história, geografia é geografia, muito bem delimitado, né? Essa delimitação das disciplinas, ela tem inspiração cartesiana, né? Tem inspiração nesse método do Descartes, né? A ideia de... Vocês lembram como eram as aulas da primeira série de vocês? A primeira lá que vocês tinham 7 anos. Vocês lembram como é que eram essas aulas? O que vocês aprendiam? O que vocês aprenderam lá no primeiro ano da escola? Qual que era a grande missão do primeiro ano? Então lá, pessoal, estão aí? Ligar os pontos dos desenhos. Tá. Não, aqui tá. Isso, tá. E os desenhos geralmente eram o quê? Foi o Otávio que falou agora, né? Aham. O que eram os desenhos? Não, era, sei lá, uma maçã, um coração, um cavalinho. Sim. E daí, quando eu entrava na primeira série, não tinha que ligar os pontos das letrinhas? Isso, aham. Depois era o A, depois era o B. É. E aí, agora, no ensino médio, como é que são as atividades?
São totalmente diferentes, né? Elas Muito, são mais muito simples ou mais complexas? Não, muito mais complexo, tá louco? A gente Exatamente. evolui, né? Exatamente. Essa divisão, assim, do simples para o complexo, da pequena parte para o todo, ela é inspiração do método cartesiano, tá? Então, o Descartes, ele divide em 4 partes o seu método. O primeiro deles é a regra da evidência. A gente já viu um pouquinho disso, né? Jamais aceitar algo como verdadeiro que eu não soubesse ser evidente como tal, né? Jamais eu acreditar em algo que seja verdade se eu não perceber que aquilo efetivamente é uma verdade, tá? A segunda parte do método é dividir as dificuldades em quantas partes fosse possível e necessário para resolvê-las. Quer dizer, então, primeira é ver se aquilo realmente existe. A segunda parte é dividir as dificuldades. Desculpe, pessoal. Dividir as dificuldades em quantas partes fosse possível e necessário para resolvê-las. Eu estou ensinando, eu não, né? Mas a minha filha está aprendendo matemática na escola. Como eu queria ter, né, a matemática que ela está tendo agora, né? Assim, é tudo joguinhos. Ela tem uma plataforma que ela acessa, o Matchfic, e aí ela fica simulando ali, ela aprende tabuada só fazendo aqueles jogos, né? Então, por exemplo, lá tem uma balança, né? De um lado está 72, e do outro lado estão as possibilidades de multiplicação para chegar a 72. E daí ela tem que ir testando, né? Para ela descobrir quanto que dá, que números que se multiplicados por si chega a 72. Enfim, mas a ideia de dividir as dificuldades, né? E aí aparece, depois que faz o cálculo, né? Dá todas as possibilidades, né? 72 todas as quantidades, 7 vezes, a soma de 7 vezes o número 10 mais 2, né? Tem todas as possibilidades. Todas elas simples, né? Então, essa ideia de dividir as coisas e começar pelos mais simples é a inspiração do método cartesiano, né? Então, a terceira regra é a ideia da síntese. Conduzir por ordem meus pensamentos a começar pelos mais simples e mais fáceis de serem conhecidos, para galgar, pouco a pouco, como que por graus, até os mais complexos, né? Então, a regra da síntese do método cartesiano tem a ver um pouco com isso que eu estava falando, né? Você começar do mais simples e para o mais complexo. Começa do mais fácil para o mais difícil. É como se fosse uma escadinha, né? E, por último, a revisão. Fazer em toda parte enumerações tão completas, revisões tão gerais, que eu tivesse a certeza de nada ter omitido. Ou seja, é um passo a passo, né? Começando pela evidência, pela análise, e a síntese e a revisão. Tá? Essas são as 4 regras do método cartesiano. É você começar sempre do algo mais... duvidando de tudo, buscando a evidência, fazendo sínteses e revisões, né? Não é assim também que vocês estudam? Tenho certeza que em matemática vocês devem fazer muito isso, né? Primeiro a gente aprende... Em matemática sempre é assim, né? Você começa das expressões mais simples e vai tornando elas cada vez mais complexas, né? Língua portuguesa não é muito diferente, né? A gente aprender a ler e escrever, a gente começa escrevendo palavras, depois frases simples. João vai à escola. O dia está belo. Hoje é um dia quente. Depois você vai tornando aquelas frases cada vez mais complexas, né? Orações subordinadas, enfim, daí vai toda aquela parte, né, da gramática da língua portuguesa que vai se tornando cada vez mais complexa, né? É assim, você começa do simples e vai para o mais complexo. Esse é um método cartesiano, é um método da modernidade, é um método da ciência, pessoal, né? A ciência faz isso. Quando um pesquisador escreve um artigo científico e publica, ele está fazendo isso, né? Ele nada mais faz do que seguir esses 4 passos, né? Ter aquilo que é evidente, analisar a partir da divisão das partes, né? Fazer sínteses e revisar, tá? O método científico do mundo moderno é inspirado nesse método cartesiano. Bom, mas para que esse método? O que eu alcanço com esse método? O que se consegue, né? Lá no discurso do método, no finalzinho lá, o Descartes escreve essa frase, né? Que, para a gente encerrar a aula de hoje e tentar compreender um pouco mais, né, desse método do Descartes.
O que mais me contentava nesse método era o fato de que, por ele, estava seguro de usar em tudo minha razão. Se não perfeitamente, ao menos o melhor que pudesse. Além disso, sentia, ao praticá-lo, que meu espírito se acostumava, pouco a pouco, a conceber mais nitidamente seus objetos. Entenderam, pessoal? Então, o que o Descartes estava... o que ele queria com isso, né? Primeiro, estar seguro, que mais deixava ele satisfeito, então, era estar seguro de que ele estava usando a razão, e não usando a imaginação, ou usando recursos fantasiosos, mas é que ele estava usando a capacidade racional. Se não de forma perfeita, mas da melhor maneira. Além de isso servir de possibilidade de acostumar o cérebro dele a ver as coisas com mais nitidez, né? A ver as coisas de forma mais nítida, tá? E um outro aspecto, pessoal, que aqui, quando a gente ouve falar muito, né, da modernidade, a gente sempre ouve a modernidade, né, a maximização da individualidade. O que é o individualismo, então, para o Descartes? Um exemplo aqui, que a gente percebe isso, o Descartes não diz que ele é um individualista, que ele é um solipsista, como alguns dizem, né? Mas como que a gente percebe isso? É pelo jeito que ele escreve. Vocês viram como essa frase está escrita? Ela está escrita em primeira pessoa. Ele está quase que dando um depoimento. Ele está falando aquilo que ele pensa. Né? Isso quer dizer o quê? É isso que é o racionalismo moderno. É você ser capaz de usar a tua própria razão e perceber que você fica melhor com isso. É diferente, por exemplo, dos medievais, que faziam o recurso a Deus. Né? Chegava num momento lá que não tinha mais o que fazer. E o Descartes, ele vai... É muito estranho, né? Porque daí isso é uma contradição do Descartes, principalmente do Descartes, né? O Descartes, ele é um escolástico ainda, em certo sentido, né? Ele vai dizer que, assim, ó, vai chegar um momento que a razão vai, inclusive, provar a existência de Deus. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe aqui. Eu vou deixar isso para um outro momento. Deixar para que vocês façam o caminho de vocês, que vocês usem a razão de vocês, né? Da melhor forma possível e que vocês mesmos percebam, pouco a pouco, né? A nitidez das coisas que vocês vão analisar e observar. Tá? Pessoal, para a aula de hoje era isso. Obrigado pela atenção de vocês. Eu vou encerrando aqui a minha apresentação. E não sei se vocês têm alguma pergunta, querem comentar alguma coisa. Bem tranquilo, senhor. Obrigado pela aula. Foi muito boa. É bom a gente pensar, ainda mais que... Eu tenho uma teoriazinha de que os sonhos são só uma simulação e que nem tu falou, a gente sempre vai encontrar alguma coisa errada, né? Que a gente vai questionar. Sim, com certeza. Né? É importante que a gente esteja vigilante no próprio sonho, né? Certo, pessoal? Mais algum comentário, alguma pergunta? Sim, Cindil. Né? Tem, assim, vocês vejam, o Descartes está falando lá do século XVII. Né? São 350 anos, um pouquinho mais, né, que ele escreveu lá as Meditações, 1640. Eu esqueci de falar isso, né? Na verdade, o Descartes, ele era, assim, muitas dessas reflexões que ele fez, ele era também militar, né? Nesse período, a França a Inglaterra, essa região ali próxima à Europa, estava vivendo uma guerra. E o Descartes, ele era militar, ele estava na guerra. Muito do que ele escreveu nas Meditações, né? Essa reflexão que ele faz dos sonhos, ele escreveu no período de guerra, né? Ele teve um tempo em que ele se recolheu para as montanhas, né? Foi viver assim, isolado, no meio do mato, né? E aí até tem passagens nos textos deles, depois quem quiser ler também pode ir atrás buscar. Ele está escrevendo a sua filosofia assim em primeira pessoa, né? Ele descreve assim: estou sentado diante da minha lareira, vendo esse fogo que está aqui, né? Ou seja, ele está falando aquilo que ele está sentindo, né? E os sonhos, né, assim eu comentou, né, que são projeções, sim, tem a psicanálise do século XX, né, final do século XIX, início do século XX, né, toda a psicanálise, né, o Sigmund Freud, por exemplo, ele vai dizer que os sonhos, na verdade, assim, se você realmente quer conhecer quem você é, você tem que estudar os teus sonhos, né? O psicanalista, a pessoa que vai te ajudar a te conhecer, a entrar em contato contigo mesmo, ele precisa das narrativas dos nossos sonhos, né? Porque ali no sonho é que está, de fato, aquilo que nós realmente somos. Deixa eu falar a coisa assim, só para deixar vocês um pouco mais
perturbados, né? A minha ideia aqui não é trazer acomodação, não quero ninguém felizinho saindo da minha aula, quero que vocês saiam perturbados, desacomodados. Eu quero tacar fogo na cabeça de vocês. O Freud, né, no início do século XX, ele dizia o seguinte, né, que a nossa consciência, né, ela é mais... Primeiro, os psicanalistas dizem que nós temos 3 níveis, né? Existe o consciente, o inconsciente e o subconsciente. O consciente é a nossa vigília, é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? E o inconsciente é aquilo que nós nunca vamos acessar pela nossa consciência, né? E que nós temos, assim, um pouquinho daquilo que está no nosso inconsciente que vem à tona nos nossos sonhos, né? Então, por isso, o Freud escreve um livro, né? Um dos grandes livros do Freud é a interpretação dos sonhos, né? E aí, ali, ele vai dizer, assim, que a nossa consciência é mais ou menos como se fosse um iceberg. Você sabe que o iceberg é um grande bloco de gelo enorme, né? E que o que aparece, assim, é só, né, uma pontinha, né? E tem um enorme bloco para baixo. O que nós somos, de fato, está predominantemente lá no inconsciente, né? E quando alguém revela, assim, algum comportamento meio absurdo, meio maluco, que nem a própria pessoa entende bem, né? Na verdade, é o inconsciente que está agindo, né? É ele que está trazendo à tona um pouco daquilo que a gente é, né? Então, o Freud também, mas isso é um assunto lá para o 4º ano, né? O Freud é um daqueles filósofos que vai colocar em terra, né? Por exemplo, essa tese do Descartes, né? O Descartes vai dizer assim que o Descartes afirma, né, que nós somos aquilo que nós temos capacidade de pensar, né? Nós conseguimos controlar aí os nossos pensamentos, pela nossa capacidade racional. O Freud vai dizer que isso é conversa para boi dormir, né? Na verdade, a gente não controla nada. A gente tem um pouquinho de controle sobre as coisas, com muita repressão, né? Com muita cultura sobre nós, né? E que, de certa forma, essa cultura nos desumaniza muito mais do que nos humaniza, né? Porque ela nos poda enquanto seres humanos, né? Ela nos limita enquanto seres humanos, né? A gente, assim, falar direitinho, falar bonitinho, ser politicamente correto, isso tem toda é um polimento, né? Numa brutalidade que é a nossa constituição enquanto seres humanos, tá? Mas isso é uma conversa, assim, para o 4º ano. Se vocês tiverem interesse, quiserem entrar, também podem ir também, tá? Mas era isso. Professor, só comentar. Sim. Isso a gente pode, esse inconsciente que a gente tem, né? A gente pode, eu não sei a palavra certa, mas a gente pode ativar ele durante o sono? Tipo, a gente pode senti-lo, porque eu sou sonâmbulo, e muitas coisas eu não sei o que eu faço. Daí pode ser o inconsciente que está tomando conta? Claro, provavelmente. Na verdade, o inconsciente, assim, ó, o inconsciente é ele que nos domina. A nossa cultura que torna a gente um pouco mais consciente, né? Mas, assim, muito daquilo que nós somos, assim, muito daquilo que nós temos vontade, principalmente vontade, né? As nossas pulsões, né? Elas estão sempre latentes, né? Mas a gente é sempre muito polido, a gente é sempre muito tolhido, né? Sempre muito... A nossa cultura, os nossos pais, a nossa mãe, eles sempre nos limitam, né? No certo sentido, assim, de expor tudo aquilo que a gente tem vontade, né? A nossa vontade, ela é muito controlada, né? Para a gente poder ter os benefícios da vida em sociedade, né? Porque vocês imaginem se a gente pudesse fazer tudo que nós temos vontade. Não dá, né? Não dá. A gente vai pagar um preço por isso, né? Então, assim, de certa forma, é uma escolha que a humanidade fez, né? Que a cultura ocidental faz, né? Para a gente poder ter os benefícios, né? Daquilo que tudo é possível a gente ter, né? A gente precisa ter um trabalho, arrumar um emprego, né? Andar como pessoas minimamente aceitáveis, né? Tudo isso para você, assim, ter os benefícios, né? Daquilo que esse mundo civilizado, né? Nos oferece, né? E na nossa vida cotidiana, se a gente for parar e pensar, é realmente isso que acontece, né? A gente não faz tudo que a gente tem vontade de fazer, a gente não fala tudo que a gente tem vontade de falar, né? A gente precisa, então, encontrar um equilíbrio, né? Porque a autonomia, né, dar normas para si mesmo, ela nos dá muitos benefícios também, né?
a contrapartida, né, o preço que a gente paga são uma série de benefícios, né, com isso. Eu posso levar uma vida sem estudar nada, né, sem ir para a escola, só fazendo as minhas vontades, né. Eu posso fazer isso, né, mas eu vou pagar um preço por isso, né. Na média, o preço ele é bem pesado, né. Eu não seguir as normas, né, do convívio social, do espaço social que eu estou, que é, de certa forma, o nível consciente da coisa, né, daquilo que nós somos. Mas eu acabo me limitando muito, né? E a gente nem se dá conta, assim, no longo prazo, né, desses limites, né, que não são impostos, né? A gente nem percebe, naturaliza, reprime e, né, segue a vida, né? Isso está na base, por exemplo, né, de depressões, né, de transtornos, de, enfim, desejos que estão latentes ali, né, e que, em função, né, do ambiente social que eu estou inserido, eu não posso manifestá-los, né, enfim, tem uma série de coisas aí, né, que nós não vamos entrar muito no mérito disso, né, agora, mas é interessante a gente pensar também. Certinho, pessoal? Eu vou encerrar a gravação, então. Entendido. Tá? Deixa eu interromper aqui, e daí eu faço a chamada. Não saiam da chamada aqui ainda, pessoal.